Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral e hoje falando sobre liderança. É isso mesmo, falando sobre liderança. Como ser um bom líder. Pastor César, eu queria uma abordagem sua quando você coloca de uma forma muito distinta essa questão do mundo secular, da liderança corporativa e a liderança dentro da igreja, que hoje nossas denominações, no modelo institucional, o negócio é tão gigante. Não sei até que ponto há uma confusão em relação a isso, né? Do modelo de comunidade, da liderança do próprio Jesus, de uma liderança que, de repente, começa a ter que gerir uma série de situações, receitas. Devem ter igrejas que têm faturamento maior do que grandes empresas no Brasil. Isso é muito evidente no nosso segmento. Como é entender isso? Como é olhar para o modelo de Jesus e até que ponto não gerir uma comunidade institucional ou algo assim, uma organização, a diferença da organização, do organismo? Eu acho que é um desafio para a gente não permitir que a institucionalização engesse as nossas comunidades, que deveriam ser comunidades, não estou falando do tamanho, mas comunidades muito mais relacionais do que estruturadas em modelos administrativos e empresariais. Eu acho que esse deve ser um dos objetivos. O pastor Silmar, ele toca na questão também importante quando ele fala dos objetivos, ou seja, quais são os alvos. E quando a gente olha o modelo que as pessoas estão construindo hoje, seguindo hoje, a mim me parece que tem a graduação e a formação na área administrativa que estão pegando livros de administração corporativa e tentando aplicar ipsiliteri na questão da igreja, que é uma comunidade eclesial, relacional e que deve ter como parâmetro e modelo a relação de Jesus com os seus discípulos, e não meramente uma instituição formalizada, com um organograma... Patrão empregado. Exato, patrão empregado, com um organograma bem gerido, bem colocado, onde as pessoas sabem exatamente as suas funções, mas que não se relacionam. Então, o que eu vejo hoje é, talvez nós estejamos absorvendo um modelo que Jesus nunca planejou para a igreja que é dele. Porque a gente nunca pode perder como perspectiva que Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, mas as pessoas estão edificando aquilo que tem se chamado igreja, mas num padrão e num paradigma completamente secularizado. Ou seja, estamos construindo empresas que denominamos igreja, mas que, na verdade, são arremedos de igreja, arremedos daquilo que deveria ser. Eu chamaria do seguinte, são instituições religiosas com nuances de igreja, quando nós deveríamos ser igreja com algumas nuances de padrões administrativos. Eu acredito... Eu entendo também, pastor, assim, eu não vejo dificuldade da igreja ter uma visão corporativa no que tange a sua instituição. A organização igreja, né, a igreja tem seu CNPJ, ela tem que ser totalmente organizada até para funcionar bem no país que ela legisla. Agora, o organismo igreja, que tem o Cristo como cabeça, ela tem um administrador chamado Espírito Santo. E por muitas e muitas vezes, isso é colocado de lado. Eu já ouvi frases do tipo, depois a gente ora. E essa frase, para mim, depois a gente ora, é uma coisa que me assusta. Porque eu não consigo entender depois a gente ora. Primeiro a gente ora. Então, se a igreja é de Cristo, o organismo, e Cristo é o cabeça, o Espírito Santo é que legisla essa instituição, as coisas vão acontecer. Não há nenhum problema dessa igreja que está crescendo, como você falou aí, de uma dimensão até empresarial, ter uma organização, para não ser uma bagunça. Fato é. Porque se você pensar na perspectiva do Cristo, que não tinha a igreja como instituição, mas tinha a igreja como organismo, e ele para e olha um povo que está com fome e fala, a gente vai alimentar esse povo como? E os discípulos, na sua essência, não estavam nem aí para o povo. Libera o povo, o senhor marca uma reunião depois, né? Que o povo vai vir, o povo quer lhe ouvir mesmo. Só que esse Cristo está preocupado com esse povo. Até onde eu, como líder, estou realmente preocupado com o povo ou estou preocupado só em manter a minha instituição? E quem não bate continência para aquilo que eu estabeleci está fora, porque tem gente que vai vir depois. Então eu não dou comida para você agora, mas eu dou depois. Então eu consigo entender que é possível ter uma instituição organizada sem perder a essência da simplicidade do que realmente é o Evangelho. Eu gostaria de pegar aí essa expressão que você usou, organismo,
porque ela fala de organicidade. E organicidade implica também em organização. Por exemplo, o nosso corpo ele é organizado. E Deus é um Deus de ordem. E Deus é um Deus de ordem. Então, a gente, quando faz muito essa dicotomia entre corporativismo e igreja, claro que eu entendo o que você quer dizer em relação a essa questão dessa visão secularizada, mas a igreja precisa estar organizada, não é? Seja ela pequena, seja ela de grande porte. Eu entendo que uma igreja de grande porte é mais difícil de pastorear do que uma igreja pequena. Não é? Eu sou pastor de igreja pequena e eu conheço igrejas grandes também, já tive experiência com elas. Então, a diferença é muito grande. Então, a organização ela é necessária, ela é fundamental. Agora, a organização ela tem que ter uma finalidade. E biblicamente falando também, é dar funcionalidade à igreja, que é essa organicidade. Não é? Nós temos a figura disso ali em Efésios, capítulo 4, quando Paulo fala sobre os dons concedidos à igreja, e nós costumamos chamar de dons ministeriais, eu substituo. Eu chamo de dons funcionais. Agora, o senhor vê que interessante... Porque eles são dons para dar funcionalidade à igreja. Mas desculpe lhe interromper, pastor. Perfeito. Exatamente no que o senhor está falando. A igreja, ela vê aquilo ali, muitos líderes veem aquilo de forma hierárquica. Não é. Mas aí esse é o problema. Não é. Esse é o problema. Mas é porque... Vê de forma hierárquica. Vê de forma hierárquica. E também não são títulos. Exatamente. Esse é outro erro que se comete. Porque a sua hoje citação, nós trabalhamos muito em cima de títulos. A sua citação, quando o senhor cita a liderança servidora do James C. Hunter, do monge executivo, é exatamente o mundo olhando para um modelo de Jesus. E a minha abordagem aqui é que, às vezes, a igreja se seculariza nessa centralidade hierárquica organizacional na sua liderança. Perfeito. Talvez este seja um dos problemas. Para mim, pastor... Mas quando você olha para o organismo, É aí onde eu disse se me dele. permite, só para concluir esse raciocínio, nós temos um coração, nós temos 2 pulmões, temos um estômago, 2 rins. Esses órgãos, cada um cumpre um papel específico, mas eles não cumprem papéis isolados. Eles cumprem papéis dentro de uma organicidade que fazem o corpo funcionar. A organização servindo... A organicidade. Exatamente. E não o contrário. As pessoas servindo a organização. Perfeito. No sentido. Que é o que a gente hoje muitas vezes está vendo. São pessoas que se colocam destacadas dentro de um papel de organização e se colocam acima da média. É a liderança prepotente. E arrogante. me sirvam aqui. Eu quero que essa organização toda esteja a meu serviço. Então, quando a gente quebra o princípio da liderança segundo Jesus, nós vamos copiar um outro modelo. E é disso que a gente está tratando. E aí você vê um Cristo que no meio dessa situação toda aí, decide lavar os pés dos seus discípulos e contraria exatamente essa visão de autossuficiência. As pessoas se afastaram da Bíblia. Essa que é a verdade. Jesus diz, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Hoje, o pessoal quer que as ovelhas dêem a vida pelo pastor. É aí que está a diferença. Né? Por exemplo, hoje, em muitas igrejas, só canta quem canta bem. O profissional da música. Né? Igreja é onde o irmão canta bem e é onde a irmãzinha que não canta nada pode cantar. Porque se a igreja perder essa simplicidade, só cantar quem prega bem, só falar quem tem curso superior, só isso, aquilo, né? Também não é o outro lado. Só pode falar quem é cheio do Espírito Santo e não estudou porcaria nenhuma. Né? Também não é isso. Mas a igreja tem que ter esse equilíbrio. Grande o bastante para haver celebração e pequeno o bastante para haver comunhão. E aí a gente volta à questão do corpo. Você tem o dedo mindinho e parece que ele não significa nada. Exato. Mas ele cumpre um papel nessa organicidade do corpo. A gente não pode perder a ideia de que a igreja ela é de Jesus. E por mais que eu venda a ideia de que eu sou o cara, porque eu atingi um patamar muito alto, meu irmão, a igreja ela é de Cristo. E a história está aí que não deixa mentir, impérios que foram destronados em 24 horas, porque essa perspectiva de achar que você é o suprassumo da história, aquela parada do Nabucodonosor, tipo, olha o grande jardim que eu que construí. Meu irmão, vai comer capim, porque Jesus está aí para mostrar que a igreja é dele. A minha preocupação, Lincoln, eu aqui, diante desses pastores, eu com certeza sou o mais novo, tanto de idade,
né? Aleluia por isso, né? Acho que eu sou de ministério. Acho que eu tô no início da fila, hein? Acho que eu sou o início da fila, hein? Eu sou mais novo. Então, assim, sabe qual é a minha preocupação? Qual é o tipo de referência que eu estou tendo? E qual é o tipo de referência que eu estou deixando? Eu falei para um amigo, antes de vir para cá pro telefone, o seguinte: é muito bacana a gente descer a mamona no Saul e falar: Saul perseguiu Davi e maltratou Davi. Só que nos últimos dias da história de Davi, Davi perseguiu um homem também. Então eu fico vendo a história se repetir de gente que falava: porque meus líderes do passado eram carrascos, e os caras hoje também são carrascos. Entendeu? A história está se repetindo. Então qual é o tipo de referência que eu estou passando para essa geração? Eu gosto sempre de usar essa frase: quanto mais espiritual eu sou, mais humano eu me torno. Eu não sou espiritual para me afastar das pessoas, eu sou espiritual para me aproximar das pessoas. Eu tenho muita dificuldade de não estar perto. Eu preciso abraçar, eu preciso olhar olho no olho. Líder que não olha nos nossos olhos, líder que não para bater um papo, para conversar, o cara pode ser o mais ocupado do mundo, meu irmão. Ele tem que sentar, porque o nosso Jesus, que fazia milagre, sentava e a criançada girava ao redor dele e gritava: Hosana, Hosana. E eu sempre gosto de pensar isso. Eu não consigo ver criança com ética. Eu não consigo ver criança num ambiente cheio de postura. A criança faz bagunça, grita, esperneia. E o líder referencial para a gente, pastor, é Jesus. E esse líder tinha tempo de sentar com criança e ouvir as crianças. Pastor Jeremias. Não, já que ele aproveitou aí a figura das crianças, né, eu vou lá para Paulo, né, quando ele disse: quando eu era menino, eu agia como menino. Então, liderança também implica em levar as pessoas à vida de uma maturidade, não é? A deixarem de ser meninos, a crescerem, não é? Tem essa implicação. Mas eu estava pensando na questão corporativa, até mesmo em relação às empresas, elas já, até em função desses novos conceitos, elas já começam a repensar a sua forma de liderança. Hoje, isso não é tão novo, não é tão recente, não é a chamada reengenharia, né, do sistema empresarial de liderança, né, em que se diminui a verticalização e busca a horizontalização. Né? É exatamente essa busca de organicidade, fazer as coisas funcionarem, porque quanto mais a coisa é verticalizada, não é, no sentido de você distanciar a liderança maior da base, do chão, digamos assim, do chão da fábrica. Na administração chama chão da fábrica, mais difícil é para o sistema funcionar. Então, isso é um princípio bíblico. Preciso ir pro break. Rapidinho. Aqui, ó, rapaz, hoje aqui é só top. O conteúdo aqui para interromper é violento. Eu vou pro break rapidinho. Você viu que o Antenados está aquecendo. No próximo bloco tem mais Antenados com esse assunto sobre formação de liderança. Você que é líder, você que admira seu líder, tem algumas críticas. A compreensão de liderança está aqui no Antenados. Você ligadinho aqui na Boas Novas. Volto já com mais Antenados na geral. Ó, não zapeia não, que eu já volto.